Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é Leonardo. Esse aqui é o primeiro vídeo que eu estou fazendo para esse canal específico. Hoje eu estou falando aqui diretamente da vizinhança aqui de onde eu moro, no interior da Inglaterra. E bom pessoal, eu resolvi fazer esse canal aqui para poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre como que é a vida aqui no Reino Unido, né, sob a perspectiva de um engenheiro. Contar para vocês também um pouco do que eu passei aí nesses 3 anos, o que mudou desde que eu vim para cá, desde que eu vim do Brasil. E futuramente aí também, quem sabe aí entrar em alguns aspectos técnicos, né, de engenharia, poder compartilhar um pouco com vocês aí sobre o que eu aprendi, o que eu estudei e tudo mais. Então pessoal, começar falando com vocês assim, dando um resumo bem rápido assim da minha experiência. Eu sou engenheiro mecânico por formação. A minha especialização é a área de termofluidos. Eu fiz mestrado e doutorado nessa área lá na PUC do Rio. Eu vivi no Rio de Janeiro praticamente a minha vida inteira. Participei de equipes de Fórmula SAI, participei de equipes de aerodesign. Trabalhei 2 anos numa montadora aí no Brasil antes de vir para cá, até que chegou um momento que eu senti que se eu não saísse do Brasil a minha carreira ia ficar estagnada. E comecei a estudar toda essa parte, né, de currículo, comecei a me preparar já desde muito cedo para conseguir uma vaga no exterior, enfim, chegou um momento que eu comecei a tentar, conseguir e aqui estou hoje. Você saindo do Brasil e morando em países mais ao norte da Europa, como por exemplo aqui na Inglaterra, se você é carioca que nem eu, paulista, ou se você é do Nordeste, mais para cima do Brasil, vai ser uma diferença muito grande, principalmente no que diz respeito ao clima. Para você ter uma ideia, o primeiro choque que a gente teve aqui foi o frio. E assim, uma coisa é você passar um ano, assim, né, um ano assim de um frio muito intenso, mas quando começa 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, como é o meu caso, isso já começa a mudar um pouquinho a forma com que você vive. E assim, o frio é uma coisa que muitos brasileiros subestimam quando se mudam para cá, e muitos até voltam para o Brasil por não conseguirem se adaptar. O próximo ponto que eu queria falar com vocês, pessoal, é sobre o local que você vai viver. A gente, quando está no Brasil, a gente tem muito essa visão de Londres, Manchester, Liverpool e outras grandes cidades aí da Europa em geral. Só que você trabalhando como engenheiro, principalmente nessa parte automotiva ou desenvolvimento tecnológico, né, de forma geral, muito provavelmente você não vai morar nesses grandes centros, você vai morar em cidades menores, espalhadas pela Inglaterra, e a chance é maior de ser dentro de um local chamado como Motorsport Valley, que é uma região que abrange ali um pouco mais acima de Londres, ali na esquerda, até quase ali chegando em Birmingham. Só nessa área aí você tem praticamente quase todas as bases de equipes de Fórmula 1. Fora isso, você tem empresas terceirizadas que prestam serviço para elas, você tem as melhores universidades do Reino Unido, né, para esse setor automotivo estão nessa área também, então é um grande hub tecnológico, por isso que a gente se chama Vale do Motorsport, é como se fosse um Vale do Silício, só que de engenharia automotiva. E quando você vive nessas cidades, a pegada é completamente diferente, né, de viver nesses grandes centros. Se você mora em cidades grandes do Brasil, assim, com agitação, né, está acostumado assim, a viver com pessoas assim que são abertas, né, que o brasileiro é um povo muito aberto. E você vem trabalhar aqui, você realmente vai passar por um pouco de choque, porque assim, o britânico ele é gente boa, ele é muito educado, só que não tem essa abertura, né, como a gente tem no Brasil. E tem um lado bom e tem um lado ruim de você morar nessas cidades. O lado bom é que você tem uma vida muito mais calma, são cidades, né, pequenas que assim, não tem aquela agitação de cidade grande, aqueles grandes problemas, né, que a gente está acostumado a ver na televisão e na internet. As pessoas aqui são bem família, assim,
É um ambiente muito agradável assim de você viver. E você querendo ir para Londres ou fazer um passeio assim para uma cidade maior, você pode facilmente pegar um trem e fazer um bate-volta, por exemplo. Se quiser criar família, assim, aqui é um lugar perfeito, assim, você vê muita família na rua, os colégios aqui são muito bons, o sistema de saúde também é muito menos cheio, né, do que nesses grandes centros. Então, assim, você acaba tendo uma qualidade de vida muito boa, além dos aluguéis serem mais baratos, né, do que nesses grandes centros, a vida, né, ser mais barata de forma em geral. É uma coisa que é importante de citar também, pessoal, é que aqui você vivendo no interior, você é obrigado a ter um carro. Se você não tiver carro, o seu deslocamento assim vai ser bem difícil. Tem ônibus aqui, né? Quando eu cheguei eu peguei muito ônibus, eu vi a dificuldade que é você depender de ônibus aqui. É até pior, por exemplo, do que no Rio de Janeiro, onde eu morava antes de vir para cá. Diferente, por exemplo, de Londres, né? Que você tem um metrô muito bem integrado, né? Aqui não, aqui é completamente diferente. Bom, pessoal, e aí o próximo ponto que eu tenho para falar com vocês é sobre a própria carreira em si. Eu não queria entrar muito assim, nessa comparação assim, com o Brasil, né? Mas a grande realidade é que eu vejo uma disparidade enorme assim, sobre como que eles tratam, né, os alunos de engenharia, já desde ali do início da graduação, como que eles fazem essas parcerias, por exemplo, de universidades com equipes de Fórmula 1 ou com montadoras, né? Ou até mesmo essas gigantes do setor aeroespacial. Assim, é um grande incentivo. As próprias empresas, você tem programas que as próprias empresas pagam a universidade para o aluno e o aluno, ele, além disso, ele ganha, né, um salário ali que dá para ele juntar um dinheirinho bom, né? Tá em torno aí de umas 25 mil libras por ano, né? Para quem é universitário, eu acho que isso está muito bom, né? Que é os chamados apprentices, né? E quando você termina a universidade, você já pode até entrar num graduate program, que é tipo um trainee, que aí você entra na empresa e você faz rotação ali em diversos setores. Aí dali mesmo você já pode ser efetivado aí, quem sabe você fazendo um bom trabalho. Então, assim, você tendo oportunidade de estudar fora e você gosta, né, dessa parte de desenvolvimento de veículos, seja design, teste, gosta de estar sempre em contato, né, com novas tecnologias, eu acredito que aqui seja um excelente lugar para você vir estudar. E se você tiver essa oportunidade, tiver condição para fazer isso, eu acho que eu recomendaria sim. Mesmo que você não se adapte aqui, eu acho que é uma baita bagagem assim, para você carregar, né? Você vem aqui, fica um tempo, estuda e, enfim, depois faz aí o que você quiser com o seu diploma. E aí, pessoal, chegamos no X da questão. Vale a pena? Bom, eu diria para vocês assim, que nenhum lugar é perfeito, seja o lugar que você for morar, nunca vai ser perfeito. O que eu aprendi assim, principalmente viajando aí pela Europa também, é que existem lugares para você viver, trabalhar, né? E existem lugares para você passear. Eu acredito que aqui para você viver tem as suas dificuldades. Como eu citei para vocês, a própria questão do frio, eu acredito que para mim, assim, sendo carioca, foi a coisa assim, que mais demorou assim, para me adaptar, principalmente porque, principalmente chega agora, que a gente está na primavera, por exemplo, agora eu estou de blusa de manga. Hoje está tranquilo, mas amanhã o tempo pode estar completamente diferente de hoje. E aí o tempo varia muito, aí chega uma hora que assim, fica um período bem quente, depois esfria assim, numa velocidade muito rápida. Então a gente está sempre precisando, né, se readaptar. Eu acho que depois de 3 anos a gente realmente já está muito melhor acostumado, né, do que quando a gente chegou. Mas eu acho que isso é muito pequeno assim, quando você pesa tudo na balança, porque para minha profissão, assim como engenheiro, eu acho que aqui realmente é o melhor lugar possível para você viver, porque parando para pensar assim, tudo que eu aprendi, tudo que eu vivenciei, a experiência toda que eu tive aqui, eu acho que
que assim, que realmente se sobressai tudo isso, né? Outra coisa também que eu acho importante citar é que você vindo morar no Reino Unido, muito provavelmente você vai estar em contato com pessoas que pensam completamente diferente de você, que vêm de outras culturas, outras religiões, outros países. E eu pelo menos, eu sempre enxerguei isso com muitos bons olhos, porque você aprende a lidar com o diferente. Isso expande assim a sua própria cultura pessoal, digamos assim, né? Porque você acaba crescendo como pessoa também. E principalmente assim, estando em um ambiente que todo mundo ali tá querendo ali um bem comum, isso automaticamente já faz você crescer ali como pessoa, né? Então eu pelo menos sempre vi isso com muitos bons olhos. Você assim, realmente como profissional é muito melhor valorizado, né? No Brasil, muito provavelmente, assim, pelo menos a maioria dos engenheiros que eu conheço acabam trabalhando como analistas, as empresas contratam, né, assim, para poder pagarem menos. E aqui não, aqui realmente você é valorizado, principalmente se você tiver pós-graduação, para eles, assim, é muito bom isso, né, os gerentes, eles veem isso com muitos bons olhos. Então, estava falando aqui, né, do clima, e agora o sol já está começando a ir embora, né, já desapareceu. E já está começando a esfriar bem, né? Aqui são 8h30 da noite. Então aqui assim, vai chegando ali primavera, verão, e aí escurece assim, tipo 10 da noite, 11 da noite. Se você for mais um pouco para o norte, lá na Escócia, você vê até o sol da meia-noite. Já no inverno, ao contrário, no inverno assim, 4h30 tá tudo apagado, né? E por exemplo, você vai trabalhar de manhã, você chega no trabalho 8 horas, está tudo escuro, aí o sol abre, só que você está trabalhando. E aí quando dá 4 horas, você já está escuro de novo, aí você não vê o sol, né? Então você tem que até suplementar a vitamina D. Em contrapartida agora no verão, o dia fica claro assim, direto, mas mesmo assim, por exemplo, o sol sumiu agora e já começa a esfriar. Então pessoal, por hoje eu vou ficando por aqui. Hoje foi um vídeo mais de apresentação do canal mesmo, né? Nos próximos vídeos eu vou entrar em vários outros detalhes aí com vocês. Se você tiver algum interesse também em algum conteúdo, deixa aí nos comentários. Pode ser da vida aqui, como que ela é. E pode ser aspectos técnicos também. Vou deixar aqui meu LinkedIn, meu Instagram aí para quem quiser seguir. E é isso, eu vou ficando por aqui hoje. A gente se vê nos próximos vídeos. Não deixa de dar o seu like, que é muito importante. E se inscreva no canal também, se esse tipo de conteúdo faz algum sentido para você. Valeu, pessoal. Então, por hoje é só. Um abraço aí. Fiquem com Deus e valeu.